Sagrado e condenado. A morte do Homo sacer não significava homicídio, nem sacrifício. O conceito de Homo sacer é trabalhado pelo filósofo italiano George Agamben em sua conhecida obra Homo sacer. A ideia de Homo sacer, ou o homem sacro, remonta a uma enigmática figura do direito romano. Em que consiste a sua sacralidade? Homo sacer é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito, e não é lícito sacrificá-lo. Mas quem o mata não será condenado por homicídio. Na verdade, na primeira lei tribunalícia se adverte que se alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida. Disso advém que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado de sacro. Fora tanto do direito humano quanto do direito divino, essa é a figura do homem sacro, consagrado pelo gramático romano Festo, no verbete sacermons, em seu tratado sobre o significado das palavras. Sagrado, maldito. O que era o Homo sacer? Por que era lícito matá-lo, mas não sacrificá-lo? Qual a relação do Homo sacer com o bandido, com o malfeitor, com o outro? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai discutir o tema Homo sacer. E para isso recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Fábio Dávila, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Quem tem a obra mais antiga ou o texto mais antigo? A Catherine. Pronto. Então, começo simplesmente com o texto que eu trouxe e depois nós entramos nos conceitos enigmáticos, né? Eu acho melhor. Então, eu trouxe aqui o Édipo em Colono, né? Que é a obra do Sófocles menos conhecida do que Édipo Rei e que vai nos trazer de volta uma série de elementos que vão permitir entender melhor o que é o Homo sacer. Então, essa obra, ela conta o que acontece com Édipo depois da revelação do parricídio, do incesto. Édipo, então, se autoexila, na verdade, é ele que diz para Creonte, não, eu tenho que ser expulso da cidade, né, me manda embora, etc. Enquanto o Creonte hesita, né, o Creonte quer consultar outro oráculo, né, para saber o que tem que ser feito, e isso vai ser muito importante para entender o que é o Homo sacer no imaginário grego e romano da mesma época. Então, ele vaga, né, entre cidades durante muito tempo, né, com as suas filhas e chega perto de Atenas, né, e senta num lugar que é o santuário das deusas da vingança, dos parentes, né? Então, toda a peça gira em torno do que vai acontecer com ele agora. Então, a questão, ele vai ser morto ou não vai ser morto por alguém? Ele já, pelo visto, tocou de novo em alguma coisa sagrada, ele mesmo é um homem sagrado, mas isso significa, né, que ele... ninguém sabe bem como tratar dele, né? E aí, durante essa peça, a peça conta como ele é acolhido nessa outra cidade, o que é uma temeridade, né, de acolher alguém poluído assim. E no final da peça é o desfecho que ele lega a Teseu, ao não soberano, né, mas ao líder, né, de Atenas, o seu segredo, o seu mistério, o mistério da sua sacralidade, né? Então, é toda uma peça voltada para o que é a sacralidade do Homo sacer, né? Que depois eu vou falar mais em detalhes sobre isso. E o estilo do Sófocles nessa peça
ele volta para o estilo do seu antecessor, né? Do Ésquilo. É um estilo muito menos voltado para as coisas laicas da cidade clássica e muito mais para a ritualística religiosa, né? Então, Homo Sacer é uma figura do direito que tem a ver com a sobreposição de antigos costumes religiosos, né? Onde a lei é embutida na religião e a nova né, a sacralidade da lei dos homens, né, escritas em pedras, né, e expostas em praça pública. Então é uma sutura, né, entre duas idades. Dois tempos, né, que não se conjugam perfeitamente, né? Então são duas ordens de ordem, legalidade religiosa ou humana, né? Quer emendar, Heloísa? Pois é, eu trouxe o Autorã Dourado, um livro de 1974, um romance brasileiro, para combinar com o Fábio, né? Combinamos os romances brasileiros, Os Sinos da Agonia, que é um romance que tem, na verdade, um quarteto, uma família que se constitui, composta de um pai mais velho, que casa pela segunda vez com uma moça muito nova e muito esperta, que quer mudar de vida e o casamento permite isso. E o cenário é Minas no século XVIII e outros dois personagens, o filho deste homem com quem ela se casa, o enteado, portanto, por quem ela se apaixona, e o Januário, que é um mestiço, um homem que está um pouco à margem e que vai ocupar, no sentido do Homo Sacer, vai passar a ser um personagem importante na medida em que ele se torna amante da personagem principal e vai ser levado por ela, se apaixona por ela e vai ser levado por ela a matar o marido, porque isso lhe interessava a mulher, a Marinalva. Ela deveria, então, vamos dizer assim, ela comanda o espetáculo e tenta se aproximar do filho por quem ela se apaixonou, do enteado, que não aceita. Então, a função é esta, mas o fato em si que leva à aproximação das nossas questões é o Januário ter matado o senhor, e fugiu. E, neste sentido, o Januário vai ser... vamos fazer uma efígie do Januário, o juiz condena o Januário. E ele é morto pela representação dele, por esta efígie, ele é morto, ele é enforcado. E quando ele volta, e aí ele fica, então, um sujeito que não vai ser condenado. Um pouco, forçando um pouco a barra, me parece, ele chega um pouco no Homo Sacer, né? Ele fica... incondenável, se é que se pode usar essa palavra, mas ele é incondenável porque ele, na verdade, já está morto. Ele foi morto simbolicamente pela morte dessa espécie de Judas, né, que é enforcado. E quando ele volta, ele está na cidade, ele se arrepende e volta quando ele percebe que ele foi um boneco realmente na mão da senhora por quem ele se apaixona e que joga toda a coisa. E ele vai, então, voltar para a cidade e na praça ele vai ser morto. Repete para o telespectador o nome da obra. A obra é Os Sinos da Agonia e o autor Autorã Dourado, um brasileiro, um romance brasileiro. Eu acho que o Fábio vai complementar agora Sim. essa questão. Muito bem, eu trouxe uma obra brasileira também, né, de nome A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, uma obra amplamente conhecida, um clássico da literatura nacional, que tem elementos cômicos, como é típico, né, do Jorge Amado. É uma obra realmente interessantíssima, muito agradável em termos de leitura, e que permite algumas reflexões em torno da ideia de Homo Sacer, ao meu juízo, mais na linha daquilo que interessa hoje ao direito penal e como essas coisas hoje se desdobram no âmbito do direito penal, não é? Que história é contada aqui? Conta a história de um sujeito muito respeitável, né? Um pai de família, um homem casado, com filhos, respeitado pela sociedade.
de nome Joaquim Soares da Cunha, que um certo dia decide não viver mais essa vida. Portanto, se dedicar aos vícios mundanos, à bebida, ao jogo, enfim, às mulheres, e simplesmente deixa esse espaço. Tá? Ou seja, ele sai dessa sociedade e entra numa espécie de subsociedade. Uma sociedade de pessoas que não são vistas, pessoas que não possuem dignidade. E muda de nome. Ele assume uma nova personalidade, que passa a ser chamado de Quincas Berro d'Água, por uma passagem muito interessante, também muito cômica, que ele havia, esperando que fosse cachaça, lhe oferecem água, ele grita furiosamente, né? Água, né? E aí passa a ser Quincas Berro d'Água. Mas essa figura, portanto, com um novo nome, novos amigos, uma espécie de nova família, vivendo no submundo da Bahia antiga, não é? É abandonado pela sua família. Eles não reconhecem mais essa figura. Isso é uma não pessoa, uma não figura. Se aproxima do meu Januário aqui, né? Justo, Que é né? um confuso também, né? Uma pessoa... E aí quando ele morre, que é o mais interessante, quando ele morre, eles não sabem o que fazer com essa pessoa, não é? Porque eles querem recuperar o Joaquim Soares da Cunha, cívico, a pessoa, né? E enterrá-lo. Mas os amigos também querem se despedir dele. E aí vem a parte mais engraçada, que durante a noite ninguém aguenta mais ficar com ele, os amigos o tomam e saem pelas ruas da Bahia antiga, fazendo festas e revendo pessoas como se ele estivesse vivo. Não é? Então mostra, de um certo modo, um elemento que para o direito é muito importante, que é a ideia de reconhecimento, que vai estar naquela questão da Agamben da vida, bios versus zoé, né? Ou seja, a vida nua e a vida reconhecida como tal e aí protegida pelo direito. Eu acho interessante, né? Posso? Pode. Nessas duas obras, né, elas são típicas obras do âmbito cristão, né, da sacralidade no âmbito cristão. Nós temos ali uma separação entre, de um lado, as necessidades do corpo que clama por prazer, que clama por todas as necessidades físicas, né, que vai ser separado, né, segregado do corpo, digamos, da sociedade, do corpo espiritual, né, tal como o neoplatonismo, do corpo reconhecido como digno, né, da vida em sociedade, né, que é um produto assim burilado pela demonização da necessidade corporal pelo neoplatonismo e depois todas as práticas cristãs. E aí nós chegamos a esse cúmulo, né, da vida nua, né, que o corpo em si é um demônio, é uma coisa qualquer, né, que nós podemos desrespeitar e que nós deixamos para trás para uma outra vida, né? Essa coisa da nossa metafísica. Agora, eu acho que isso é uma coisa que o Agamben não tratou muito bem no Homo Sacer, né? Ele não deixou muito claro que o Homo Sacer, né, a vida, não é uma vida nua no sentido cristão, né? Ele deveria chamá-la vida pura, vida sagrada, vida que não é alcançável e dominável e controlável pelo homem, mas que nem por isso o homem pode julgar inferior ou abusar de qualquer modo, né? Então é uma vida sub e sobre-humana, né? Então acho que aí é muito diferente, né? A dramaticidade, né, dessa vida, vocês notaram muito bem, né, que de um lado é cômico, né, entra o elemento cômico no teu romance. E no aqui é um pouco trágico, né? Porque o Januário é um sujeito à margem mesmo. Ele já é filho de pai, ele não tem sobrenome, ele é só Januário, porque ele não foi reconhecido pelo pai. A mãe teve um caso, enfim, foi uma outra. E nesse sentido... O engano completo, né? Ele se enganou completamente sobre o valor do amor, da sua amada. Tem que chamar um intervalo, Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta continuamos a discussão sobre o tema de hoje, Homo Sacer. A gente já volta.